Olá, hoje é dia de falar de Takao Saito e o movimento Gekiga. Antes de mais nada, não deixe de dar follow, comentar, dar like e divulgar para outros o trabalho do Black Rain Inc. para que mais vídeos possam vir à tona. Sem delongas, vamos logo ao tema do vídeo. Hoje falaremos de Takao Saito, um autor da era de ouro dos mangás, conhecido pelas suas temáticas de ação e suspense com toques cinematográficos, além de ser o copioneiro do que seria considerado o movimento Gekiga, o qual também iremos comentar por aqui. Takao Saito nasceu em 1936, na província de Wakayama, e logo após isso sua família mudou-se para Osaka. Os pais de Saito eram proprietários de uma barbearia, onde Saito aprendeu a profissão e até mesmo chegou a tocar o negócio junto de seu irmão mais velho após seu pai deixar a família. Paralelo a essa atividade, Saito em sua juventude era considerado o melhor de sua sala em ilustrações e esportes de luta, tendo uma vez o sonho de se tornar um boxeador. Além disso, Saito era um fã ávido de filmes e quadrinhos com foco nas produções americanas e também em contos de samurai, o que levaria Saito aos filmes do diretor Akira Kurosawa. A inspiração chegou ao ponto em que, ao assistir Guerra dos Mundos e King Kong, além de ser exposto aos mangás de Tezuka, Saito decidiu então mudar seu objetivo de tornar-se boxeador para virar um mangaka, dizendo que ele poderia transformar filmes em mangá. Ele então termina o colegial e integra a Universidade de Arte com este intuito. Através da Hinomaru Bunko, uma rede de lojas de locação de livros e revistas, chamadas de Kashinhon, Saito lança seu primeiro trabalho, Baron Air, Kuki Danshaku de 1955, uma história de mistério que girava em torno de um garoto detetive e um ladrão de joias. O próximo trabalho seria Typhoon Goro, de 1958, envolvendo uma temática de ação estrelando um agente contra organizações criminosas. Foi durante essa época na Hinomaru Bunko que Saito conhece e cria amizade com Yoshihiro Tatsumi, o copioneiro e principal criador do termo Gekiga, literalmente traduzido como imagens dramáticas. Tatsumi era considerado um prodígio, tendo começado a desenhar mangás com seu irmão mais velho quando criança, iniciando uma associação infantil de mangás e conseguindo com isso uma entrevista entre a associação dele com Osamu Tezuka para o jornal da escola, e dele recebeu a bênção para iniciar sua carreira. Seus trabalhos envolviam histórias de temáticas maduras, críticas sociais e adaptações literárias, sendo Iorei Taxi de 1957 o primeiro trabalho no qual consideraria Gekiga. Ambos trabalhavam na Hinomaru Bunko, com as temáticas padrões de mangá da época, recebendo até incentivo da empresa para viverem juntos em um apartamento no centro de Tóquio e assim produzirem histórias para sua revista Kage. Foi neste período que ambos começaram a planejar uma parceria na produção de histórias baseadas em suas preferências. Em 1959, dado o foco crescente de trabalho em Tóquio para mangakas, Saito muda-se para lá junto de Tatsumi e outros 6 artistas aspirantes. Juntos eles fundam a Gekiga Koubou, um estúdio independente de autores que na ideologia de Tatsumi quebrava com a ideia de que mangás deveriam ser feitos apenas para histórias fantásticas ou infantis, procurando uma cisão com este meio. Além de seu próprio caráter ativista, ele também foi motivado pelo rechaço sofrido de outros mangakas que não consideravam suas temáticas próprias para explorar, enquanto Tatsumi queria mostrar o lado escuro da sociedade japonesa, revelado com a derrota do Império na Segunda Guerra. Saito, de sua parte, procurava apenas o meio para que produzisse e vendesse suas obras, seu trabalho com temáticas maduras sendo apenas uma preferência própria. Apesar disso, ele dividiu a opinião de Tatsumi que os quadrinhos japoneses não precisavam se limitar somente a temas fantásticos ou infantis. Como ambos se focariam na produção de histórias, Saito chamou seu irmão mais velho para ajudar com o gerenciamento do estúdio, dado que o mesmo formou-se em administração
nem teve experiência em uma indústria de automóveis. De certa forma, a Gekiga Koubou agia como um grupo rival e alternativo a Tokiwa Soul, numa casa de pensão em que Tezuka alugou um quarto inicialmente e depois encorajou demais aspirantes que conhecia a alugar os demais quartos. Dessa forma, formando uma network de artistas iniciantes que poderiam trabalhar em conjunto em seus próprios mangás. Como exemplo, a dupla Fujiko Fujio, que recebeu apoio direto de Tezuka, recebeu do mesmo quarto que ele utilizava na Tokiwa Soul antes de formar a Mushi Production. Apesar da barreira ideológica dos dois grupos, essa cisão não impediu que Saito conhecesse Shotaro Ishinomori, reconhecendo os mesmos gostos por filmes e literatura, ambos se tornando amigos próximos. Voltada a lançamentos e Kashin-Hons, a Gekiga Koubou lançava várias obras dos autores integrantes, focadas em temáticas maduras e sérias, com o Saito despontando com seus enredos de ação emulando filmes, pulp fictions e série de livros como James Bond, enquanto Tatsumi despontava com críticas sociais, mistérios e dramas no ar. O estúdio foi aceitando vários integrantes e durante esse tempo o Saito desenvolve uma técnica de produção em massa para seus desenhos e que foi adotada pelo estúdio, padronizando assim ângulos e formatos de partes do corpo e cenários, agilizando a produção de páginas e tornando referência para qualquer outro artista ou assistente a desenhar as páginas de maneira mais rápida. Além da queda das Kashin-Hons no começo dos anos 60, em favor das grandes editoras como a Kodansha e Shogakukan, houve a insatisfação com a divisão de lucros dentro da Gekiga Koubou por parte de Saito, e o conflito de ideias com Tatsumi em relação ao Gekiga, em que Saito defendia sua opinião mais comercial e desapegada das obras, enquanto Tatsumi via no Gekiga um movimento de caráter crítico e mais profundo. Dados esses motivos, Saito deixa a Gekiga Koubou em favor de abrir seu próprio estúdio em 61, a Saito Productions, visando fechar negócios com as editoras, além de produzir suas próprias obras de acordo com os temas cinemáticos que queria. Tatsumi acaba fazendo o mesmo em 63, com a saída de demais autores da Gekiga Koubou, abrindo seu estúdio da ID Productions. Vale mencionar que, paralelo aos estúdios de Saito e Tatsumi, o editor Katsuichi Nagai e Sanpei Shirato, esse último famoso pela história Ninja Kamui, acabam criando em 64 uma revista que se torna a sucessora espiritual da Gekiga Koubou, a revista Garou. Ela foi uma medida de reunir artistas de Kashin-Hons para evitar um possível sumiço desses, devido ao êxito da Kodansha e Shogakukan em produzirem impressos por preços mais baratos, além do seu gradativo sucesso no monopólio dos mangás e, claro, a melhora do poder aquisitivo da população japonesa. Boa parte desses autores compartilharam um pano de fundo semelhante, lutaram durante a Segunda Guerra Mundial, viveram sob o autoritarismo monárquico do Império Japonês, todos acabaram depositando um otimismo no liberalismo trazido pelos Estados Unidos, significando assim oportunidades de prosperarem no país. A Garou ficou conhecida por ser uma produção alternativa, não suportada por nenhum estúdio ou editoras, reunindo autores amadores ou veteranos com temas partindo de críticas sociais, esquerdismo, surrealismo, punk, eroguro, entre outros. A revista teve seu fim em 2002, com suas histórias sendo reunidas em raras compilações saídas apenas no Japão. Essa revista foi porta de entrada para muitos artistas de nicho que depois partiram para produções maiores e se tornaram famosos, como por exemplo Shigeru Mizuki, Ryoichi Kegami, entre outros. Suas histórias publicadas na Garou acabaram até adaptadas em filmes. A política de Saito para o seu novo estúdio era focada em uma divisão de lucro igual entre Saito e seus colaboradores, considerando que esses participassem de todos os processos de criação das obras, desde a confecção do enredo até a produção do final desenhado. Em suas histórias, Saito fazia questão de montar uma página escura de créditos, similar à de filmes, com o nome de cada autor parceiro e assistente que o auxiliaram naquela história. Tal atitude era vista como incomum para o mercado japonês, em que apenas o autor ganhava os créditos e seus assistentes mantinham-se desconhecidos.
Segundo Ishinomori, que mantinha contato próximo com Saito, esse era mais cinéfilo e obcecado em criação de tramas e enredos cinematográficos do que o próprio Ishinomori. Saito se auto-apelidava de Gorila, em homenagem ao King Kong, e era assíduo aos filmes da Nikatsu e procurava representar isso nas produções de seu novo estúdio. Seu primeiro trabalho oficial na Saito Pro foi a criação da Gorilla Magazine, lançando histórias curtas lembrando o formato Kashinron, que são histórias de outros autores além do próprio Saito. A primeira história de volumes do estúdio foi Devil King, de 1964, sobre um cientista que transforma seu assistente em um gigante, e o mesmo começa a se auto-intitular um deus-demônio, criando um culto religioso e causando caos contra as nações. Em seguida, Saito e a editora Shogakukan fecham um contrato com Ian Fleming para a adaptação de James Bond no formato mangá, sendo lançado mensalmente entre 64 e 67, adaptando 4 livros da série. Ao perder os direitos de adaptação de James Bond, Saito se foca na criação de Mionosuke ainda em 67, sobre um Ronin caçador de recompensas que também ajuda a combater a injustiça contra os fracos e oprimidos. Logo em 68, querendo retornar à temática de James Bond e tendo experiência para isso, Saito cria então Gogo 13, essa que se tornou sua maior obra e que a perdura até hoje. O enredo é episódico e lida com as missões de Duke Togo, um assassino freelancer e lacônico que coloca a missão e o contrato acima de tudo, trabalhando para diversos governos ou indivíduos poderosos. Foi em Gogo 13 que Saito acaba definindo seu estilo de mangá. Em relação à técnica de desenho, Saito comenta que em sua época de faculdade, seu professor de arte japonesa dizia para Saito considerar seus traços de acordo com o objeto, pessoa e personalidade que ele quer representar. Dessa forma, desenhando Duke Togo com traços sombrios e retos. Além disso, ao querer expandir a série, ele dedica sua habilidade de produção em massa para que vários assistentes pudessem auxiliá-lo na produção sem dificuldade de se acostumarem com o estilo do próprio Saito. Sobre o personagem, o nome deriva de Gólgota, ou Calvário, o local onde Jesus Cristo foi crucificado. O 13 seria a sexta-feira em que ocorreu a crucificação. Ele é uma versão mais casca-grossa e independente de James Bond, possuindo origens misteriosas e trabalhando como um assassino errante. Togo representa o Jounin ante a autoridade de diretores como Kurosawa ou mangakas como Shirato. Entretanto, Togo também é um personagem de aparência uma similar ao assalariado japonês, o famoso Sarariman. Segundo Saito, ele define o Sarariman como alguém resistente e metódico, cumprindo sua função exatamente de acordo com o contrato assinado, possuindo também obrigações por sua parte do contrato, similar aos samurais. Também outro elemento é que Togo sempre atuava em histórias ligadas a eventos e personagens históricos. Consequentemente, Gogo 13 se tornou o maior sucesso da revista B-Comic da Shogakukan, voltada para conteúdo adulto, ganhando repercussão em todo o Japão e tornando uma das obras mais famosas do gênero Gekiga e o mangá mais duradouro que existe, com capítulos publicados até os dias de hoje. Apesar de suas temáticas ocidentais, Saito nunca se interessou em investir no mercado externo, dizendo que os ocidentais nunca entenderiam bem o estilo japonês por trás de Togo e dos enredos no geral. Eu aproveito essa deixa para mencionar que alguns críticos e entrevistadores reportavam que Saito tinha orgulho de sua produção em massa, além de ser um nacionalista japonês dentro dos conformes sociais da época pós-guerra. Há inclusive anedotas em que, ao recusar propostas americanas por pagarem bem menos do que ele recebia em editoras japonesas, reclamava em como os americanos viam produtos japoneses como coisas baratas. Ou também o fato que ele mantém a bandeira padrão do Japão na porta do estúdio. E quando perguntado se não soava nacionalista, ele apenas desconversa que não representa nada específico, mas que todo japonês deveria sentir orgulho de si. Kazuo Koike, considerado um dos artistas chaves para a popularidade dos mangás no exterior, começou sua carreira nos mangás ao integrar a Saito Productions, como assistente na criação de enredos para Gogo 13. Koike antes disso tentou se formar advogado e fracassou, decidindo então ser um escritor de ficção
e que também não obteve êxito até que conheceu o mercado crescente de mangás e conseguiu a vaga no estúdio. Não durou muito tempo até que Koike deixasse o estúdio, adotando o gênero Gekiga para ser roteirista de mangás em parceria com demais ilustradores iniciantes da época, como Goseki Kojima e Ryoichi Kegami. Ainda em seu auge e usando a marca do Gekiga, ele cria a Gekiga Sonjuku, uma escola para treinar mangakais, tendo entre seus alunos Rumiko Takahashi, Tetsu Hara, Keisuke Tagaki, entre outros. Com o crescimento de Golgo 13, refletindo futuramente adaptações cinematográficas, OVAs, animes e jogos, Saito aos poucos começa a focar em seus próprios esforços na série, criando menos títulos de renome, mas não sem antes lançar 3 trabalhos de popularidade considerável para a época. Kagigari, de 1969, era sobre 3 ronins que são contratados secretamente por senhores feudais para matar os ninjas do Shogun Tokugawa, nesse que procura manter o controle através de espionagem e chantagem. Baron One, de 1970, é um mangá estilo tokusatsu, se aproveitando do boom do Henshin, sobre 2 garotos que recebem o poder de se transformarem no monstro Baron One para enfrentarem o vilão Doruge. É finalmente uma adaptação em mangá da obra Japan Senki, baseado em um livro do autor Sakio Komatsu de 73, que se tornou febre no Japão na época e ganhou até mesmo filme, contando a história que as placas tectônicas causaram um terremoto forte o bastante para fazer o arquipélago japonês afundar, mobilizando o governo a planejar maneiras de evacuar os habitantes, enquanto explorava vários núcleos de personagens. O livro ganhou uma releitura em anime em 2020, patrocinada pela Netflix, com recepção baixa no Japão por condenar o nacionalismo japonês e forçar uma visão ocidental de multiculturalismo, mas recebendo uma atenção razoável por críticos do exterior. Em 74, o Saito decide criar uma pequena editora chamada Lead Publishing, apenas estendendo as atividades da Saito Pro, que era basicamente um estúdio de mangás. O irmão de Saito, que já gerenciava tudo, torna-se presidente da editora, enquanto o próprio Saito se dedica na franquia de Golgo 13. Deste ponto em diante, Saito apenas criou pequenas obras de mistério ou adaptações dos dramas de época da televisão, os chamados de Daigeki, durante o restante da década de 70 em diante. Porém, em 93, Saito se interessa e decide adaptar a série de livros Onihei Hankachou, criada pelo autor Shotaro Ikenami em 67. A história é sobre um delegado de polícia durante o período feudal que no passado era um órfão adotado pelo antigo delegado e que sua adolescência foge de casa e se torna o chefe dos ladrões da cidade, até a morte de seu pai adotivo, o motivando a retornar e herdar a posição de delegado. Com base em suas experiências, ele cria uma elite policial formada tanto por samurais quanto por criminosos reformados, solucionando crimes de maneira espartana, porém injusta. Saito, que gostou bastante da série quando a leu, decidiu continuar com ela a ponto de adaptar todo o conteúdo dos livros, mantendo-se o mais próximo possível do material original. A série ao lado de Golgo 13 são as únicas que Saito continuou produzindo até os dias de hoje. E vale mencionar que, enquanto característico ao estilo Gekiga, Onihei Hankachou foge da ideia do Ronin ao estrelar um ex-criminoso que se torna um cidadão de bem, defendendo a lei se utilizando das ferramentas do sistema. E assim eu cobri de maneira básica sobre o movimento Gekiga, principalmente Takao Saito, que se mantém produzindo até hoje. Aliás, o Covid foi a única coisa que paralisou suas publicações com décadas de lançamentos ininterruptos. Saito não deu muito foco em divulgar a ideologia do Gekiga, o que também já não fazia desde o princípio, mas seu nome virou sinônimo do mesmo. No mínimo, trouxe uma alternativa aos mangás de conteúdo maduro. Hoje em dia, o que seria considerado Gekiga acabou absorvido pelo gênero seinen. O Gekiga foi uma alternativa das grandes editoras em emularem histórias maduras ou temas mais ocidentalizados, explorando o fantástico, seguindo estrutura de produção similar a DC e Marvel Comics, que decidiram adentrar no mercado japonês com força desde a metade da década de 60. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!